Pessoal, a nossa aula hoje para o nono ano tem como tema Sociedade Urbano-Industrial e suas fontes de energia. Sabemos o seguinte, pessoal, que desde a antiguidade, um dos maiores desafios do homem foi a descoberta por essas fontes de energia. O homem ele tem uma necessidade muito grande de energia, né? E as energias, hoje nós podemos observar as fontes de energias, na verdade, elas são múltiplas, desde energias alternativas, né, as não renováveis, as renováveis, certo? E o que preocupa muito, pessoal, é que a sociedade urbano-industrial hoje ela tem uma dependência muito grande, né? Ainda continua sendo uma energia muito consumida, a energia não renovável, que são as energias de origem de combustíveis fósseis. Então, diante desse contexto, o que nós vamos tratar aqui, os impactos que essas fontes de energias elas causam ao meio ambiente, né? E a preocupação que elas nos trazem na questão do seu esgotamento, como diz a própria expressão diz, fontes de energias não renováveis, que um dia se esgota, né? E sabemos também, pessoal, que tudo que nós consumimos, tudo tem uma relação muito forte com o consumo, né, dessas energias. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer uma leitura aqui sobre esse subtema, né, da lenha à energia termonuclear e as fontes de energia, as fontes alternativas de energia. Durante séculos, lenha, carvão vegetal foram as principais fontes de energia utilizadas pelos seres humanos. Seus usos no cozimento de alimento e a geração de calor foram importantes para a sobrevivência de populações em todo o mundo. Nos dias atuais, essas fontes ainda são usadas, mas com o desenvolvimento industrial, a urbanização e o crescimento populacional, surgiu a necessidade de obter novas fontes de energia. Carvão mineral, petróleo, gás natural, hidráulica, termonuclear, entre outras. Diversas atividades humanas se desenvolveram com a descoberta dessas novas fontes. Não somente a indústria, mas também a agropecuária, o comércio, o transporte, os serviços, médicos, etc. Contudo, no decorrer do século XIX, XX, XXI, o uso dessas fontes energéticas causaram sérios impactos ambientais, incentivando busca por fontes alternativas de energia, como podemos observar no infográfico lá à frente que a gente vai discutir. Então, pessoal, a partir da segunda metade do século XX, certo? Passa-se a questionar, passa-se a ter uma preocupação mais forte em relação a esses tipos de consumo de produção e consumo de energia, essas energias que não são renováveis, que causam forte impacto ao meio ambiente. Então, a partir daí, pessoal, surgiram novas discussões quanto às fontes de energia, né? A possibilidade de se usar outras fontes de energia, como a eólica, como a solar, como a biomassa, certo? Então vamos falar um pouco aqui, ver um pouco o que são energias renováveis e não renováveis. Ora, fontes de energia renováveis são aquelas fontes que têm a capacidade de se renovar, que não se esgotam, como por exemplo, a energia obtida a partir do movimento do vento, que é a eólica, a energia solar, né, que o calor do sol, né, aquece placas e esse aquecimento será transformado em energia, certo? Então essas fontes elas não se esgotam, elas não se acabam, certo? Diferentemente das energias, diferente das energias não renováveis, como o caso das energias resultantes, né, da queima de combustíveis fósseis. Então,
essas combustíveis fósseis, essas fontes de energias resultantes de combustíveis fósseis, elas se esgotam. Um dia vai acabar, né? E nós sabemos que a sociedade contemporânea tem uma forte ligação com essas fontes de energia, o que preocupa, né? Além delas causarem forte impacto ambiental, ok? Os combustíveis fósseis e impactos ambientais. Então, é isso que eu falei agora, né? Os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, são exemplos de combustíveis fósseis. E eles causam forte impacto ao meio ambiente com a sua queima, né? Eles, para gerar energia, tem um processo de queima. A gente pode ver aí os veículos, né, se movimentam a partir da queima do óleo diesel, da gasolina, que nada mais é um derivado do petróleo, né, que é um combustível fóssil. O carvão mineral, que está presente boa parte nas indústrias, né, na produção de energia elétrica, né? O gás natural, que é retirado também do subsolo, a sua queima também provoca impactos ambientais. Como também, pessoal, o impacto ambiental, como por exemplo na retirada do carvão, não é somente pela sua queima, mas também pelo impacto que é causado no solo, como a gente pode ver, né, em imagens aqui. Aqui está uma região da Alemanha, né, onde a retirada do carvão nessa região, ela está provocando sérios danos ao meio ambiente, ok? Ao solo, todo completamente transformado, certo? Aqui nós temos, pessoal, o carvão mineral, como ao longo do tempo eles foi transformado, na verdade. Então, o carvão mineral ele passa por alguns estágios, né? E isso envolve milhões de anos para que isso venha a acontecer. Então, por isso que é uma fonte de energia não renovável, né? Ele levou milhões de anos para se processar, para se transformar, né? Aqueles resíduos orgânicos que foram depositados em algum lugar, né? Foram levados milhões de anos e hoje ele é extraído. Um dia pode se esgotar. Então vejamos aqui. No decorrer do tempo geológico, houve momentos em que as águas do mar avançaram sobre os continentes, submergindo porções de áreas florestadas. Os detritos ou sedimentos existentes em suspensão nessas águas foram pouco a pouco depositados, recobrindo as florestas inundadas. No decorrer de milhões de anos, a madeira enterrada transformou-se em carvão mineral. Então, isso que eu acabei de falar, né? Matéria orgânica, ou seja, sedimentos foram arrastados, né, por pressão de água, do vento, para algum espaço, para algum lugar que formava-se uma bacia, certo? E aos milhões de anos, esses sedimentos, essa matéria orgânica, ela foi submersa, ela foi recoberta, né? E aos milhões de anos, esse material em decomposição, certo, transformou-se em carvão. Então vejamos aqui. Formação de um lago de origem glacial. Aqui nós temos geleira, água do degelo e detritos, arenito fluvioglacial e conglomerado residual, corrente de água escavando depressões. Aqui nós temos o primeiro estágio do carvão, né? Aqui nós temos a deposição de elementos, de sedimentos, como já foi citado, e esse sedimento é recoberto por outra cobertura vegetal, por solo também. E no terceiro estágio nós temos a formação da tufa, né, que é o primeiro estágio do carvão, certo? E por último estágio, essa tufa ela se transforma em carvão mineral. Aqui nós temos, pessoal, observando esses gráficos, certo? Nós temos a participação na produção mundial. Quem mais produz carvão mineral, onde está mais presente
as reservas minerais desse carvão. Na China, né, com mais de 46%, os Estados Unidos, Austrália, Índia e Indonésia. Aqui nós temos ao lado, nesse outro gráfico, a participação no consumo. Quais são os países que mais consomem esse carvão? Mais uma vez a China, né, com mais de 50%, e segundo a Índia, terceiro Estados Unidos, quarto Japão e quinto a Rússia. O petróleo, pessoal, ele tem um mesmo processo, um processo parecido com o carvão, no seu processo de formação geológica, certo? Dá praticamente o mesmo processo. Então vejamos aqui, a formação geológica do petróleo é semelhante à do carvão mineral. Origina-se da transformação de plâncton. Plâncton são materiais orgânicos, né? Vegetal e animal, né? Que estão em suspensão na água marinha e que eles muitas vezes servem de alimento para outras espécies. Então, há milhões de anos, esse material, esse plâncton, né, foi depositado no fundo dos oceanos, nos lagos, nas lagunas, desde remotas eras geológicas. Não se sabe ao certo quando o ser humano descobriu o petróleo. Sabe-se que, no entanto, que o betume, petróleo no estado sólido, já era conhecido no mundo antigo, tendo sido usado como liga na construção da muralha da Babilônia e pelos antigos egípcios em aplicações diversas. Aqui nós temos, pessoal, uma demonstração de quando o petróleo foi descoberto na América, né? Primeira vez que ele foi descoberto nos Estados Unidos, né? Lá no século XIX, certo? Em 1859, precisamente, ele foi descoberto por acaso, né? E a partir dali, o petróleo ele vem sendo usado em diversas e múltiplas atividades em todo o mundo. Aqui nós temos um outro gráfico que apresenta a participação na produção mundial, né? Quem mais produz o petróleo? Primeiro, Estados Unidos, né? Com mais de 14,1%. Segundo, a Arábia Saudita, com quase 13%. Terceiro, a Rússia. Quarto, o Irã. E aí segue, né? Sucessivamente. O Brasil ele vai estar lá em 10ª posição, como o país que mais produz petróleo. Aqui nós temos outro gráfico que apresenta a participação no consumo. Quais os países que mais consumem, que mais dependem dessa matriz energética? Estados Unidos, primeiro, com mais de 20%, certo? Segundo, nós temos a China. Terceiro, a Índia. E quarto, o Japão. O Brasil vai estar lá em 7ª posição como o país que mais consome essa matriz energética, o petróleo. Aqui nós temos o gás natural. Certo? O gás natural, outra importante fonte de energia do século XX e XXI, pode ser encontrado sozinho ou associado ao petróleo bruto e é usado como fonte de energia em fogões, automóveis, geração de energia elétrica, que no caso das energias termoelétricas, né, em altos fornos industriais e como matéria-prima para a indústria petroquímica. Para ser usado o gás natural, passa por um processo de industrial no qual é separado as outras substâncias. Desse processo obtém-se principalmente o metano, gás de alto poder calorífico. O metano é comprimido e transportado por tubulações chamadas de gasodutos. Aqui, pessoal, nós temos no gráfico onde apresenta a participação na produção. Quais os países que mais produzem esse gás natural? Temos Estados Unidos. Segundo, a Rússia. A Rússia ela tem um poder muito forte nessa produção.
terceiro Irã, quarto Canadá, quinto Catar, certo? O Brasil não se apresenta nessa relação. Aqui, já que nós temos a participação nos países que mais consomem esse gás, né? Estados Unidos, Rússia, China, Irã, Canadá e Japão. Olha, pessoal, é interessante a gente observar o seguinte, que nós tratamos aqui de produção e de consumo dessas fontes de energia, o petróleo, o gás natural, o carvão, e podemos observar que quem sempre está em destaque na ponta, os Estados Unidos, né? Então, segundo vem a China, né? Produção e consumo. Então a gente pode constatar a partir disso aí que Estados Unidos, China, hoje eles são observados como potência industrial, ok? A energia elétrica. A descoberta da energia elétrica foi uma verdadeira revolução no modo de vida da população. Atualmente existem 3 formas principais de produção de energia elétrica em larga escala, por meio da energia fornecida por água dos rios. Então, a energia fornecida pelo movimento das águas do rio, pessoal, chama-se a hidroeletricidade, né? Energia que vai ser gerada a partir do movimento de turbinas, né? Em seguida, nós temos a termoeletricidade, né? Termoeletricidade que é uma energia proveniente da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo, gás natural e outros, né? Até mesmo o bagaço da cana-de-açúcar entra nessa questão, né, nas termoeletricidades para a produção dessa energia. E em seguida nós temos outra forma de se obter a energia elétrica, que é a partir das eletronuclear. Essa alternativa, esse meio, ele é bastante perigoso, que a gente vai ver em seguida. Hidroeletricidade. A hidroeletricidade, pessoal, ela é uma forma de produção de energia elétrica que nós podemos dizer que é limpa, né? Ela não polui o meio ambiente, mas, no entanto, ela causa impactos ambientais, né? Nessa imagem aí, a gente já pode constatar, né, como que esse meio de produção de energia elétrica, a partir da hidroeletricidade, ela pode provocar danos ao meio ambiente. A partir do alagamento de áreas, né, áreas nativas, né, a retirada de populações ribeirinhas dos rios, com o represamento dos rios, né, a população vai sair, vai para outras áreas, a inundação de áreas, como eu já disse, áreas nativas, as florestas, entre outros, né? Então, isso representa impactos ambientais. Por que ela é considerada uma energia limpa? Porque ela não polui, certo? Ela não polui na sua produção, ela não polui o meio ambiente, mas, no entanto, ela traz profundos danos, impactos ambientais. A termoeletricidade. A termoeletricidade é uma forma, pessoal, que ela pouco provoca danos no que se diz respeito a impactos ambientais, né? Logo, ela ocupa uma área muito pequena, mas não quer dizer que ela é uma energia limpa, não é, né? Ela polui, mas ela polui o meio ambiente na sua forma de queima dos combustíveis fósseis para aquecer as caldeiras, né? Que esse aquecimento vai provocar um vapor, que por sua vez vai movimentar turbinas, que será transformada em energia elétrica. Então, na questão de impactos ambientais, ela causa, né? Só que de forma menor. Mas ela não é considerada uma energia limpa, pois ela polui, né? Polui o ar atmosférico, né? Com o lançamento de gases resultante da queima dos combustíveis fósseis. Aqui nós temos, pessoal, a energia nuclear. Vale vocês prestarem bastante atenção a essa questão da energia nuclear, né? De certa forma,
uma energia que ela apresenta grandes resultados no que se diz respeito à produção de energia, né? Ela tem essa capacidade de produzir em grande escala a energia, né? Mas por outro lado, ela é considerada uma produção de energia muito perigosa. Ela pode provocar danos muito fortes, né? Basta a gente observar alguns históricos que já aconteceram em Fukushima, no Japão, né? Nagasaki, certo? Em Chernobyl, na Ucrânia, lá em 1986. Então vejamos aqui como essa energia, essa forma de produção de energia, ela pode ser perigosa. Vejamos, após o lançamento das bombas atômicas em 1945 sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que levou à rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, sucedeu-se uma ocorrida armamentista e hoje diversos países dispõem de bombas atômicas. Entretanto, a energia nuclear também é usada para fins pacíficos na produção de energia elétrica, eletronuclear, ou na medicina e em muitas outras atividades. Então, pessoal, dá para a gente observar, a partir desse início de leitura, que essa energia nuclear, né, ela no passado foi usada para fins de guerra, né, para se destruir, né, como o que aconteceu lá em Japão, certo? Em Nagasaki. Mas, na verdade, a partir dali observou-se que ela poderia ser usada com outra finalidade pacíficas, como, por exemplo, ser transformada em energia elétrica, ser usada nas atividades na medicina, certo? Então, eis algumas questões, mas existe uma grande preocupação no manejo, né? Na gestão da produção dessa energia, para não ocorrer acidentes, como o que ocorreu lá em Fukushima, no Japão, em 2011, que a gente vai relatar aqui. Em 2011, aconteceu um tsunami, né, no mar, lá no Japão, e lá tinha nessas cidades tinha as fontes, tinha as usinas de produção de energia nuclear. Acontece que houve uma explosão a partir desse tsunami, houve uma explosão numa área de produção, e a cidade até hoje ela foi arrasada, foi destruída. Até hoje ela é uma cidade inóspita, uma cidade desértica, né? Ninguém pode, a não ser os pesquisadores, cientistas, vão lá, fazem seus trabalhos, seus estudos, sua análise de ar, análise de solo, né? Para ver a questão da radiação presente ainda no lugar. Mas não é um lugar propício para habitação ainda. Então, vejam, já fazem quase que 10 anos, né, e a cidade ainda apresenta problemas, certo? Então tem essa questão de radiação, como também o lixo dessas resultantes dessa produção de energia, eles têm que ser muito bem direcionados, muito bem dirigidos para lugares que não provoquem danos à população. Aqui, pessoal, nós temos algumas fontes, exemplos de algumas fontes de energia que nós já citamos, né? Algumas das especificações sobre elas. Então a gente vai iniciar, né, sobre a energia eólica. A energia eólica, ou seja, a energia do vento, ela é utilizada há muito tempo pelo ser humano. Por exemplo, para movimentar embarcações nos parques eólicos, ela é aproveitada para gerar eletricidade. A maioria desses parques está instalada no litoral e até mesmo no mar, onde os ventos sopram com regularidade. Creio que alguns de vocês já viram em áreas litorâneas, né, esses moinhos, né, eles são movimentados com a força do vento, e essa movimentação ela será armazenada em alguma base, né? A força dessa movimentação será armazenada em alguma base
desses moinhos, né? E, por sua vez, transformado em energia elétrica. Aqui nós temos a energia geotérmica, que nós citamos agora há pouco. Vejamos como que ela pode acontecer. A energia geotérmica é a energia obtida do calor, proveniente do interior da Terra. Aquece a água contida em reservatórios subterrâneos. Essa água aquecida no estado líquido ou na forma de vapor. Ela é direcionada até a superfície por extensos tubos e conduzida por uma central elétrica. Então, esse tipo de energia geotérmica, ela é disponibilizada em algumas áreas, né, do planeta, né? Não em todas as regiões ela vai estar disponível, pois ela depende muito de algumas características, né, geológicas. Esse tipo de energia ela é usada em apenas 1,47% em toda a Terra. Certo? Aqui nós temos a energia solar. Né? Só lembrando, pessoal, esses são modelos de energias renováveis, de energias alternativas. Energia solar é energia obtida por meio da radiação do Sol. Além de ser essencial para os seres vivos, ela é aproveitada para a transformação de energia elétrica e para o aquecimento de água e de ambientes. Esse é um modelo de energia, pessoal, que hoje está sendo usado, bastante difundido, né, em todos os lugares do planeta, né? Já está sendo ativo a algumas pessoas, né, mas no entanto ela ainda é a sua atribuição ainda é muito cara, na verdade, né? Ela não está disponível para as camadas mais simples, a população mais simples, apenas para aqueles que dispõem de recursos que pode obter suas placas e instalar nos telhados de suas casas. Alguns de vocês já viram, né? Então, para o futuro, ela será uma fonte de energia bastante utilizada. Essa fonte de energia no mundo, ela está em relação ao consumo, ela apresenta um percentual de 33,44% de consumo no mundo. Nós temos aqui a energia maremotriz. Vejam que interessante, é essa outra fonte de energia renovável, uma fonte de energia que é obtida a partir do movimento de massas de água do mar, né? As ondas, as marés, as correntes, que podem ser transformadas em eletricidade. O aproveitamento desse tipo de energia ainda é reduzido e seu fornecimento está voltado em grande parte para o funcionamento de torres de faróis junto às costas marítimas. E por último, pessoal, em relação à fonte de energia renovável, nós temos a biomassa. Essa fonte de energia biomassa, ela é bastante utilizada aqui no nosso país, no Brasil. A biomassa, ela é uma energia obtida a partir de produtos agropecuários, como o etanol da cana-de-açúcar. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis, graças ao desenvolvimento de tecnologias de cultivo de espécies de cana-de-açúcar, mais produtivas e resistentes a doenças. Em 2010, essa fonte representou 17,3% da matriz energética brasileira. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né, a respeito das fontes de energia. Espero que vocês, para reforçar um pouco mais o conhecimento de vocês estudem bastante o percurso 7, leiam com bastante atenção, né? Então é isso aí, um abraço e até a próxima.